E aí pessoal, tudo bem? Professor Rafael Carlos, mais uma vez aqui com vocês. Só que dessa vez a gente vai falar sobre sociologia. Na aula anterior a gente falou sobre filosofia. De forma mais específica falamos sobre o momento ali da filosofia chamado filosofia antropológica, que é exatamente o segundo período da filosofia antiga. De vez em quando você escutar alguns barulhos externos, entendam que é porque está em casa, então tem a neném, tem a cachorrinha aqui, então vez por outra pode ser que algum barulho externo aí aconteça para vocês, mas nada que interfira tanto no andamento do nosso trabalho aqui, beleza? Na aula de hoje a gente vai falar sobre a sociologia alemã. A gente vai começar a falar, na verdade, sobre essa segunda vertente da sociologia clássica, que é exatamente a vertente alemã. A gente sabe que a sociologia ela tem uma tradição que vem, sobretudo, do positivismo francês, das teorias do Augusto Comte, e também da consolidação do ideal científico da disciplina a partir de Durkheim, em 1895, quando ele escreve a obra As Regras do Método Sociológico. E daí a gente percebe toda a construção da sociologia como ciência a partir desses dois autores, que são autores franceses. Só que também existe a tradição alemã, com Karl Marx e o Max Weber. Só que, ao contrário do que a gente faz na teoria francesa, que é trabalhar os eventos e os teóricos e as teorias de acordo com o tempo cronológico, o tempo passado, né, cronologicamente, na sociologia alemã a gente não faz isso, a gente faz o contrário. O mais adequado é que a gente trabalhe Weber inicialmente, que é um cara de um momento posterior. Weber ele nasceu em 1864 e morreu em 1920. E depois a gente resgata a contribuição das teorias de Marx para a visão acerca da sociedade no século XIX. Então a gente faz meio que o contrário daquilo que seria cronologicamente correto ou preciso. Por que a gente faz isso? Porque é mais fácil você entender a teoria weberiana em contraposição à teoria durkheimiana. Como Durkheim foi o autor que a gente trabalhou na aula passada, na última aula presencial de sociologia que nós tivemos no curso, então dessa vez é hora de abordar a teoria weberiana. E aí você percebe que fazendo o contraponto entre as duas é mais adequado para compreender do que se a gente for trabalhar um autor como Marx, que é um autor que na verdade nem era sociólogo propriamente dito. Ele não tinha esse ofício de sociólogo na sua época, na época em que ele viveu. Ele é o que a gente chama de sociólogo póstumo, ou seja, ele é alguém que vai integrar o rol da teoria clássica da sociologia somente no momento posterior à sua morte. Marx ele nasceu em 1818 e morreu em 1883. Ele morreu antes mesmo da sociologia se consolidar como uma área científica, que acontece somente em 1895, 12 anos depois. Então, nem tinha como ele ser sociólogo propriamente dito, porque a sociologia ainda não era uma ciência. Ela era ali uma prerrogativa, uma ideia, um pensamento, uma necessidade apontada pelo Augusto Comte, mas que ainda não tinha sido concretamente se transformado numa área científica. Então por isso que a gente faz essa visão que não é cronológica, que não é precisamente cronológica, mas que é muito mais metódica, porque a forma de observar a sociedade, a perspectiva, o método weberiano, ele é mais aproximado do durkheimiano por comparação. Então por isso que na aula de hoje a gente vai falar sobre o Weber e mais na frente a gente vai falar sobre o Marx, tá beleza? E aí falando sobre o Maximilian Weber, ou Max Weber, né? A gente está falando de um cara que nasceu num momento extremamente significativo para a história do seu país, da Alemanha. Na verdade ele nem nasceu ainda na Alemanha mesmo, propriamente, porque a Alemanha tem um processo tardio de unificação. Então, se você pega a história da construção dos Estados europeus, da ideia de nacionalidade, de Estado-nação, de territorialidade, e país, a Alemanha e a Itália são os países que mais tardiamente passaram por esse processo de unificação, ou seja, que se transformaram de fato em países, né? Se a gente faz por comparação a Portugal e Espanha, por exemplo, eles são países que logo no começo da modernidade, né, no século XV, XVI, eles já têm a estrutura territorial de país e já tem toda uma estrutura administrativa e política também centralizada.
ao contrário da Itália e da Alemanha. Então, a unificação alemã, liderada pelo general prussiano Otto von Bismarck, ela começou a acontecer a partir exatamente do ano que Weber nasceu, que é 1864. Então, você tem uma série de conflitos ali, como a Guerra Franco-Prussiana, por exemplo, e a Guerra Austro-Prussiana, que é logo depois, a Guerra dos Dois Ducados. Então, é uma série de conflitos entre 1864 e 1871 que fazem parte da construção da Alemanha enquanto nação, enquanto país, que vai ser de fato ali estabelecida a partir de 1871. Então você tem o Weber ainda muito novinho, né, praticamente uma criança, caminhando ali para a sua segunda fase da vida, a fase da adolescência, vivendo nesse contexto de uma Alemanha que recém unificou-se e que começava a construir uma estrutura mais sólida, política, administrativa e, sobretudo, também uma estrutura política administrativa mais sólida e, sobretudo, também o início de uma construção de um modelo econômico e de uma identidade nacional. Então é nesse momento extremamente significativo para a história europeia e, em específico, para a história da Alemanha, já que é o momento de consolidação da sua unificação territorial, econômica e social, etc., que Weber está inserido. Né? Então, o contexto de vida que ele está inserido tem muito a ver com o tipo de preocupação que a teoria weberiana vai ter, sobretudo com as relações de poder, com a estruturação do Estado, da forma que o Estado funciona perante a vida cotidiana também. Tanto é que Weber é considerado ali um dos precursores da ciência política, né? A partir da modernidade, do final da modernidade para o início da contemporaneidade. Então, os escritos sociológicos weberianos, eles são muito significativos também no campo da ciência política. E isso tem muito a ver com o contexto em que Weber está inserido, que é exatamente esse contexto do final do século XIX, da segunda metade do século XIX, no momento de unificação da Alemanha. Beleza? Mas antes da gente falar sobre relações de poder, Estado, etc., esse primeiro momento sobre Weber é o momento onde a gente vai elencar exatamente desculpa aqui, só arrumar o computador que a gente vai precisar usar. Então é o momento onde a gente vai falar de forma mais significativa sobre o objeto de estudo da teoria weberiana e a análise do Weber metodológica sobre aquilo que ele se propõe a compreender, beleza? Na aula de Durkheim, a gente falou sobre o fato social. Então, para Durkheim, que é o primeiro autor de fato da sociologia enquanto ciência, o fato social ele representa o objeto de estudo da disciplina. Então, a sociologia para Durkheim é a ciência que trata do estudo dos fatos sociais. Enquanto que para Weber, a sociologia ela tem uma perspectiva um pouco diferenciada. Weber acredita que mais importante do que compreender o fato social é compreender aquilo que ele chama de ação social. Que seria basicamente o quê? Seria toda a ação praticada por nós, indivíduos, na vida em sociedade, que tem o outro como referência e que é dotada de duas características. Eu vou dar um tempo para você copiar e tal, para a gente poder organizar direitinho as ideias. Então vamos lá. Ação social é para Weber o objeto de estudo da sociologia. Onde é que ele escreve isso? Numa obra chamada Economia e Sociedade. Beleza? Então, para Durkheim é o fato social que é o objeto de estudo. Para Weber é a ação social. A ação social é toda ação praticada pelos indivíduos, tendo o outro como referência e dotada de duas características. Copia aí no seu caderno. Dotada de sentido e de intenção. Então, toda vez que eu, indivíduo, estou agindo tendo outro indivíduo como referência, ou outros indivíduos, eu doto a minha ação dessas características. Ela passa a ter um sentido e uma intenção ou intencionalidade. Beleza? O sentido da ação é aquilo que varia da motivação que me faz agir. Enquanto que a intencionalidade é aquilo que eu estou buscando com a minha ação. É o tipo de objetivo que eu me proponho alcançar a partir do momento que estou agindo. Então vocês, por exemplo, nesse momento agora da vida de vocês, né, nesses tempos difíceis, de quarentena, de pandemia,
a gente precisa, mesmo assim, estudar, se dedicar, organizar um horário de estudo, né? E tudo isso tem a ver com essa perspectiva de agir, de ter uma motivação. Você vai prestar o vestibular e você quer passar. Então, essa motivação de fazer o vestibular e ser aprovado gera também uma intencionalidade. Eu estou motivado a estudar, pois vou fazer vestibular. E a minha intenção ao prestar o vestibular é conseguir a aprovação no curso que eu tanto desejo, no curso que eu tanto quero. Então você percebe que a ação social ela tem também uma causa e uma consequência. Toda vez que eu estou agindo para com o outro, existe algo que me motiva a fazer aquilo. É a causa da ação. A gente pode chamar isso de motivo. Então, no caso de estudar para passar no Enem, o motivo é um motivo racional. Você sabe que precisa se preparar, que tem uma quantidade ali de conteúdos que você precisa dominar para que você consiga fazer uma boa prova. Então, o motivo é a causa da ação. Essa motivação, que é racional, ela me faz agir para tentar alcançar um objetivo. E que objetivo é esse? A aprovação no vestibular. Então, você percebe que existe uma motivação que me conduz à ação e que quer gerar uma consequência, que quer me fazer atingir uma finalidade, tá ok? Então é assim que a gente tem que pensar. Tô aqui um pouco calor e tal, né? Porque tá um solzão aí fora e aqui tá sem ar-condicionado, e se eu ligar o ventilador vai ficar muito ruim, para que vocês consigam compreender. Então a gente vai sofrer um pouquinho aqui de calor, mas beleza, é pelo bem de vocês, tá bom? Suando aqui pelo bem de vocês. E aí a gente tem toda essa relação, né, weberiana, sobre a ação social, onde você tem uma motivação que te faz agir, e essa ação ela quer gerar um efeito, ela quer atingir uma finalidade. Então existe um motivo, copia no teu caderno assim, motivo, tracinho, ação, tracinho, efeito. Motivo, ação e efeito. Entre o motivo e a ação, eu percebo o sentido dela. Entre a ação e o efeito, eu percebo a intencionalidade. Então, se uma pessoa está apaixonada por alguém e vai declarar essa paixão a outra pessoa, ela estará agindo de forma emotiva. Ela não agiria de forma racional nesse contexto, mas sim de forma afetiva ou emotiva. E aí você tem uma motivação passional que me faz agir para tentar alcançar um objetivo. Então, se uma pessoa se declara a outra por estar apaixonado, a paixão é o motivo dessa ação. Enquanto que o efeito esperado, a intencionalidade, é convencer a outra pessoa a ter alguma relação com a pessoa que está se declarando, com aquela que está agindo, com o sujeito da ação. Só que isso é apenas uma previsibilidade, uma possibilidade. Pode ser que alguém se declare para uma pessoa e consiga convencê-la a ter um relacionamento. Pode ser que alguém se declare a uma pessoa e não consiga absolutamente nada, ou consiga um efeito contrário ao esperado. Em vez da pessoa ficar super animada e ficar também apaixonada, seja lá o que for, ela vai ficar com raiva da outra. Pode acontecer, não é? Você sabe que pode acontecer. Então, a intencionalidade ou intenção, ela é apenas uma possibilidade. Ela não é uma coisa que certamente irá acontecer, mas que pode acontecer. Logo, entre o sentido e a intenção, aquilo que seria mais seguro para você avaliar a ação de alguém seria a motivação que o faz agir, e não a intencionalidade. Porque, como eu falei para você, intenção é só uma possibilidade. Muitas vezes você pode fazer uma coisa e se dedicar e tentar conseguir algo, mas não conseguir. Então, por isso que muitas vezes, quando alguém muito mais próximo da gente, um amigo, uma amiga, vê que a gente se esforçou para conseguir uma coisa e não conseguiu, a pessoa vai lá e nos conforta. Ela fala, não fica assim não, o que vale é o quê? A intenção. Então, a intenção não é uma certeza. A intenção vem da ideia de tentar conseguir alguma coisa. Então, a intenção, ela se torna apenas uma probabilidade. Agora, o sentido da ação, que é aquilo que vem antes, né, que vem da motivação, aí ela sempre vai existir. Sempre vai existir um motivo que me fará agir. Logo, o sentido da ação, ele é sempre frequente. Ele sempre vai acontecer. Porque é ele que me faz agir. Mesmo que eu não consiga alcançar a finalidade ou o efeito proposto da ação, eu estou agindo por algum motivo. Seja ele racional,
seja ele afetivo, seja ele tradicional. E é exatamente dessa análise sobre motivo, ação e efeito, sentido e intencionalidade, que o Weber vai construir a sua metodologia também. Então, primeiro ele define o objeto de estudo, que é o quê? A ação social, que tem duas características, quais são? Sentido e intenção. E aí, então, ele vai construir um método que dê para explicar a ação social. Porque se você perceber como é o sentido da ação que me faz tentar entendê-la ou compreendê-la, eu não tenho como saber o real motivo daquilo que você está fazendo. Eu tenho como especular um conjunto de ações ou de condutas ou de motivos que podem te fazer agir, mas eu não tenho como ter certeza. Porque a única pessoa que realmente tem certeza do real motivo daquilo que faz é o próprio sujeito. É o próprio indivíduo que está agindo que consegue ter a dimensão da motivação que o faz agir. Então, a partir desse momento, cria-se uma dificuldade metodológica para Weber. Porque se ele considera que o sentido da ação é aquilo que me faz compreendê-la, esse sentido vem de uma motivação subjetiva. E, gente, não existe ciência subjetiva. A ciência tem como característica a objetividade, senão ela não é nem ciência. O que Weber tenta fazer na sociologia é, digamos assim, diminuir um pouco o grau de cientificidade que Durkheim propôs e de extrema objetividade para uma análise que é muito mais compreensiva do que explicativa. Ou seja, que valoriza também a motivação que o indivíduo tem para agir e não somente os valores que a sociedade impõe sobre a sua conduta. Então, enquanto a relação de Durkheim sobre coletividade e indivíduo é vertical e é impositiva, porque existe uma imposição da consciência coletiva sobre as consciências individuais, ou seja, a sociedade ela prevalece sobre o indivíduo para Durkheim, o Weber acredita que não seja assim. Ele acha que a relação indivíduo-coletividade é uma relação de dupla troca. É uma relação onde os dois polos conseguem se influenciar. Não há uma predominância do meio coletivo, mas há uma ligação. Existe uma relação de troca entre indivíduo e coletividade. Ao mesmo tempo que o meio social é capaz de influenciar a mim, enquanto indivíduo, eu, enquanto indivíduo, também consigo influenciar o meio que estou vivendo. Então, essa relação que em Durkheim ela é horizontal, em Weber, essa relação que em Durkheim ela é vertical, a coletividade e o indivíduo, né? Em Weber ela é horizontal, porque existe uma relação de dupla troca, ou de dupla influência entre os dois. Deu para entender? E aí, a partir dessa relação, onde o indivíduo ele passa a ser também protagonista, onde ele passa também a dar sentido àquilo que se pratica, àquilo que se faz, você tem uma metodologia que ela não é científica completamente, ela não é 100% objetiva, mas ela é muito mais compreensiva. É como se Weber aproximasse a sociologia da psicologia, por exemplo, que desse um pouco mais de ênfase ao indivíduo e aos critérios e motivações que levam esse indivíduo a agir. Entendeu? Então é assim que funciona a metodologia weberiana. E para tentar nos fazer compreender o sentido da ação social, ele constrói um recurso metodológico, chamado de tipo ideal. O que é o tipo ideal? É uma construção teórica, onde você pega determinadas características que são mais evidentes e transforma essa característica em algo generalizante. Isso acontece muito na literatura, na formação dos personagens típicos, digamos assim, ou então na descrição de determinado grupo social. Vamos pegar como exemplo um cara que é brasileiro, Euclides da Cunha. Ele escreve Os Sertões ali no final do século XIX. Ele era um jornalista de São Paulo que foi escalado para cobrir a Guerra de Canudos, que é no interior da Bahia, no Arraial de Canudos, sertão da Bahia. E aí ele faz um livro chamado Os Sertões, que é exatamente um acompanhamento dessa viagem a partir do ponto de vista geográfico, cultural e humano, onde ele vai descrevendo os tipos sociais de cada região, até chegar ao sertão. Quando ele chega ao sertão da Bahia para fazer a cobertura do conflito da Guerra de Canudos, ele caracteriza o homem do sertão. E ele diz que o sertanejo é, acima de tudo, um forte.
Quando ele se refere ao homem do sertão, ao sertanejo como acima de tudo um forte, ele pega uma característica evidente do homem que precisa sobreviver numa região árida e difícil, que é ser forte, é resistir, e diz que todo homem daquele lugar é assim. Não necessariamente isso é verdade. Não necessariamente todo homem do sertão é um homem forte, é um homem resistente. Mas isso é uma característica generalizante, que é evidente para quem vive naquela região. Precisa ser forte para sobreviver. Por isso que ele afirma que o sertanejo, acima de tudo, é um forte. Assim como Sérgio Buarque de Holanda, em 1939, quando ele escreve uma obra chamada Raízes do Brasil, ele vai dizer que o homem brasileiro é o homem cordial. Então ele pega a característica da cordialidade e generaliza essa característica a todos os brasileiros, a todo o grupo social brasileiro. Obviamente isso não é uma coisa necessariamente verdadeira. Nem todo homem brasileiro será gentil, cordial, hospitaleiro. Mas é uma característica evidente na nossa cultura, de forma mais ampla, que vem de um processo de colonização portuguesa, assimilacionista, etc. e tal, e que acaba transformando isso numa forma de conduta comum na sociedade brasileira. Então ele cria um tipo ideal do homem brasileiro e diz que o homem brasileiro é um homem cordial. Entendeu? Então a construção de um tipo ideal, ela está muito ligada a essa extrapolação proposital de uma característica que passa a ser relativa a todo grupo social que você coloca em questão, que você está classificando ou qualificando. No caso do Weber, ele não faz isso com grupos sociais. Ele constrói o tipo ideal em cima das ações. Ele fala de tipos ideais de ações sociais e não de indivíduos ou de grupos sociais. Então ele não está se referindo ao brasileiro, ao alemão, ao japonês, ao chinês. Ele está se referindo à forma de agir. Ele está construindo tipologias que nos fazem compreender que agimos a partir de critérios diferentes e atribuímos sentidos diferentes também à nossa própria ação. Deu para entender? Bom, então vamos lá. Em cima desse método, que é da sociologia compreensiva, da construção de tipos ideais, o Weber vai dizer que a gente basicamente tem 4 tipos ideais de ação. Eu vou dar um tempo para você copiar. 4 tipos ideais. A ação tradicional é a primeira. A ação afetiva é a segunda. A ação racional por finalidades é a terceira. E a ação racional por valores é a quarta. Beleza? Então, copia aí essas 4 tipologias. Esses 4 tipos ideais de ação social. Tradicional, afetiva, racional por finalidades e racional por valores. Copiou? Beleza. Vamos agora caracterizá-las. O primeiro tipo que eu pedi para você copiar é a ação social tradicional. Tradicional vem de tradição. Uma coisa se torna tradicional quando ela se torna repetida de várias em várias gerações. E aí ela vira aquilo que Weber chama de costume arraigado. O que é um costume arraigado? É um costume enraizado. É algo que costumeiramente se faz e se perpetua isso de geração a geração. Então, por exemplo, a gente tem o ato de presentear as pessoas em datas importantes, de comemorar aniversários, é outro tipo de ação tradicional. Então, toda vez que o calendário cai lá no ano que você nasceu, as pessoas te parabenizam, te desejam felicidades e tal. Existe ali uma felicitação pelo teu aniversário. E quando você faz uma festa e convida as pessoas, você cria a expectativa de que aquelas pessoas convidadas irão te presentear, irão te levar uma lembrança, um presente e tal. Elas não são obrigadas a isso. Não existe uma obrigatoriedade nesse tipo de conduta. Mas é uma coisa que é costumeira. Ou seja, é um tipo de conduta que se espera que aconteça exatamente porque faz parte da tradição. Faz parte dos costumes que estão enraizados na sociedade que a gente vive. Então, o ato de presentear é um exemplo de uma conduta ou uma ação social tradicional. Daqui a pouco vocês vão entrar na universidade. E existe uma tradição também, aliás, várias tradições na vida acadêmica, como, por exemplo, a calorada, o trote, o churrasco da aprovação, que vocês convidam os professores, né? Obviamente, não vão esquecer, hein? Existe uma série de ações que são praticadas quando os meninos, por exemplo, passam no vestibular, eles costumam raspar a cabeça.
Isso não é uma obrigatoriedade também. Não existe um artigo no edital do Enem ou de qualquer vestibular que diga que quando você for se matricular, você só vai ter a matrícula deferida ou aceita se estiver com a cabeça raspada. Então não é uma obrigação, não é uma coisa determinada de forma obrigatória, mas é uma tradição que existe na sociedade. E ela se perpetua, porque toda vez que tem lá a lista de aprovados, grande parte dos meninos eles raspam a cabeça. E assim vai continuar a ser uma tradição. Deu para entender? Então por isso que muitas ações praticadas por nós, elas são baseadas, meramente em costumes enraizados, em tradições, em costumes arraigados, como o Weber diz. Então o ato de presentear, raspar a cabeça quando passa no vestibular, etc. e tal, pedir bênção às pessoas mais velhas da família, são exemplos de condutas e de ações desse cunho, né, desse tipo, tradicionais. Só que ao mesmo tempo, nem toda ação que a gente pratica ela é tradicional. Existem ações também que são praticadas porque estamos movidos a sentimentos, a emoções, a afetos. E aí quando a gente fala de afeto e de afetividade, afetividade é o oposto à indiferença. Então existe afetividade tanto positiva quanto negativa, beleza? O nome da palavra é afeto exatamente porque isso afeta o teu comportamento normal. Então você está num lugar, você está numa festa, e chega uma pessoa que você tem ciúme ou tem raiva, ou é apaixonada por ela, tanto faz, isso pode te levar a agir de uma maneira que é diferente da maneira comum, que é diferente da tua maneira usual, entendeu? De conduzir as coisas, de agir e etc. Então é por isso que o nome é afeto, é afetividade. Porque são sentimentos, são emoções que nos influenciam a agir de maneira diferente daquela que é a maneira comum, daquela que seria a nossa forma normal de agir. Então isso afeta o meu comportamento. Agora, se determinada situação ou pessoa não me afeta em nada, então ela é indiferente. Aquela situação ou pessoa, eu trato ela com indiferença, que é o contrário de afetividade. Um crime passional, por exemplo, como feminicídio muitas vezes quando o cidadão não aceita o fim do relacionamento com a sua ex e acaba cometendo um crime, matando a sua ex-namorada ou ex-esposa, isso é um tipo de conduta que é passional, é uma ação social afetiva, só que é um afeto ruim, porque é baseado no ciúme, na ideia de posse e tudo mais, e leva o indivíduo a praticar essa ação, entendeu? Mas assim também como você tratar uma pessoa com carinho, também é um tipo de ação afetiva, então ela pode ser tanto positiva quanto negativa, porque afeto é qualquer coisa, positiva ou negativa, qualquer sentimento, emoção, que altera o teu estado normal e te faz agir de maneira diversa, de maneira diferente daquela que é a maneira comum, ok? Então existe a ação tradicional, existe também a ação afetiva. E existem duas ações racionais, segundo Weber, que é a racional por finalidades e a racional por valores. E a gente consegue estabelecer uma comparação entre ambas a partir do próprio exemplo da vida de vocês como estudantes. Vocês estão, nesse momento, se preparando para fazer provas de vestibular, de concurso, né? Onde vocês irão competir e concorrer com outras pessoas por um número limitado de vagas, né? Para o curso que você deseja seguir, deseja cursar e futuramente ser um profissional da área. Então, nesse caso do vestibular, da competição, você precisa dominar alguns assuntos, na verdade, de preferência até todos, para que você consiga um bom rendimento na prova e consiga superar seus concorrentes. Então, estudar nesse momento para ti é uma ação racional, por finalidades. Porque você não está estudando somente por estudar, somente encerrando a ação de estudar em si mesmo, no sentido de só obter conhecimento. Mas existe uma competição, existe o vestibular. E aí o foco é exatamente na competição, ou no vestibular, ou no concurso. Então a finalidade é aquilo que te move a agir. Entendeu? Você está estudando para atingir a finalidade de ser aprovado no vestibular. Da mesma forma que um atleta, por exemplo, um atleta olímpico, para ele ter um bom rendimento nas Olimpíadas ou em qualquer competição, ele precisa treinar. Ele precisa ter uma dieta balanceada, ele precisa se dedicar para que ele consiga alcançar um bom resultado. Então essa finalidade de alcançar um bom resultado, de ganhar uma medalha de ouro, de prata, de bronze, ela é a finalidade da ação do atleta, que está nesse momento se dedicando, que está treinando e etc. Então o foco é a finalidade, é atingir aquele objetivo. Por isso é uma ação racional por finalidades. Por valores é diferente.
Porque quando a ação é racional por valores, ela se orienta pelo conjunto de valores morais, ou religiosos, ou ideológicos que a pessoa segue. Mas ela não tem uma finalidade, um objetivo proposto a ser alcançado que vai além da própria ação. Exemplo, vez por outra vocês precisam pegar emprestado aí caneta. Né? Ah, me empresta uma caneta, colega. Quando você devolve a caneta para o seu colega, você está fazendo aquilo porque é o correto. Porque existe um senso de honestidade que te faz devolver aquilo que você pegou emprestado. Você não está fazendo isso para atingir um objetivo. Você está fazendo isso porque é o correto a se fazer. Porque a honestidade, e você é uma pessoa honesta, te faz agir dessa forma, sem que espere nenhum objetivo proposto à ação. O objetivo é só devolver a caneta. Somente, entendeu? Então você está agindo racionalmente, sendo guiado por valores que conduzem à tua ação. Por valores morais, por valores religiosos, por valores ideológicos, sejam eles quais forem. Mas não existe uma intencionalidade ou uma finalidade além da própria ação. Ela se encerra em si mesma. Eu devolvi a caneta porque sou uma pessoa honesta. Entendeu? Não existe uma outra finalidade proposta à ação. Por isso que ela é racional por valores. Então existem esses 4 tipos de ideais. Vamos repetir. Tradicional, afetivo, racional por valores e racional por finalidades. Exemplo. Pedir bênção aos mais velhos. Tradicional. Declarar-se para o crush. Afetivo. Estudar para passar no vestibular. Racional por finalidades. Devolver a caneta emprestada que pegou do colega. Racional por valores. Deu para entender bacana? Bom, dito isso, a gente encerraria a primeira parte da teoria weberiana, que é a parte relativa ao quê? A definição do objeto de estudo, que é a ação social, a sua caracterização, que seria o sentido e a intencionalidade, onde o sentido deriva da motivação que me faz agir e a intencionalidade é aquilo que eu vou buscar alcançar com a minha ação. E aí a gente fala sobre o tipo ideal, que é um recurso metodológico que o Weber constrói para tornar compreensível o sentido da ação. Né? Então o tipo ideal ele é exatamente uma extrapolação. Só um minuto. O tipo ideal ele representa uma extrapolação da realidade, da ação, para torná-la compreensível, para que eu possa entender o sentido da ação social. E aí esse tipo ideal é aquilo que me faz chegar nas 4 classificações, os 4 tipos ideais de ação. Tradicional, afetiva, racional por valores e por finalidades. Ok? Bom, então vamos lá fazer algumas questões aqui, né, propostas no material. Acompanhe aí comigo, vocês devem estar com o material em mãos, né? Vamos lá então. Deixa eu só abrir aqui a pasta. Parte Sociologia, parte 2. Beleza. A primeira questão é uma questão que é um pouquinho difícil. A gente vai fazer ela com calma para que você possa compreender a maneira correta de resolvê-la. É uma questão que já caiu no Enem, ela já foi uma questão de vestibular, e ela traz uma leitura do Max Weber na sua principal obra, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que a gente vai depois comentar no segundo momento, numa segunda aula sobre o autor, que não é essa agora, mas traz essa análise, e ela vai falar exatamente sobre esse tipo de conduta que a gente fala que é a ação racional. Beleza? Aí ele fala assim, o cálculo, mesmo com os decimais e a álgebra, foi adotado na Índia, onde o sistema decimal foi inventado. Mas seu uso foi desenvolvido apenas pelo capitalismo no Ocidente. Então o cálculo já existia há muito tempo, lá na Índia, mas foi desenvolvido somente no capitalismo ocidental, segundo Weber. Pois na Índia isso não levou às modernas aritmética e contabilidade. Nem podemos dizer que as origens da matemática e da mecânica tenham sido determinadas pelos interesses capitalistas. Mas a utilização técnica do conhecimento científico, tão importante para as condições de vida da massa do povo, foi certamente incentivada pelas condições econômicas, estas que lhe eram extremamente favoráveis no mundo ocidental. A análise weberiana mostra que no processo de desenvolvimento capitalista, o conhecimento científico foi, letra A, desvinculado das habilidades técnicas, originalmente desenvolvidas. Ele não está necessariamente falando sobre isso. Ele não está dizendo que o desenvolvimento do capitalismo desvinculou o conhecimento científico de habilidades técnicas. Então, não marca a letra A.
ele foi expropriado da cultura oriental sem que esta fosse reconhecida. Ó, lá no começo do texto ele cita a Índia, né, como local onde surgiu o cálculo. Mas se ele está citando, ele está fazendo referência, ele não está dizendo que não reconhece que foi lá que surgiu, não é uma expropriação e nenhuma falta de reconhecimento. Utilizado com o fim de gerar dividendos financeiros para o povo. Olha, tudo bem, existe até a finalidade, o capitalismo tem como finalidade a busca pelo lucro, né? Mas não é para o povo necessariamente, é para o capitalista. Desenvolvido segundo os critérios da racionalidade econômica, é o correto. Então as ações de cunho econômico, sobretudo as ações no capitalismo, elas têm essa característica da racionalidade por fins. Então se você monta uma empresa, você tem a finalidade de fazê-la desenvolver e lucrar. Então você pratica ações tendo em vista o lucro. O lucro é a finalidade da ação capitalista. Seria a letra D a correta. E a letra E, criado para atender interesses socioeconômicos particulares. Obviamente está falsa a letra E. Está falando do capitalismo como um sistema econômico amplo, onde o conhecimento científico passa a ser adotado exatamente pela perspectiva da racionalidade econômica, o que torna a letra D a opção correta. Segunda, um dos conceitos-chave da obra e da teoria sociológica de Durkheim é a ação... vamos refazer. Um dos conceitos-chave da obra e teoria sociológica é a ação social. Acabou de falar sobre ela. A ação é um comportamento humano no qual os indivíduos se relacionam de maneira subjetiva, por isso que o sentido é subjetivo, cujo sentido é determinado pelo comportamento alheio. Este comportamento só é ação social quando o ator, o agente, aquele que age, atribui à sua conduta o significado ao sentido próprio. E esse sentido se relaciona com o comportamento de outras pessoas. Por isso que a ação social é toda ação praticada pelo indivíduo, dotada de sentido e que tem o outro como referência. Beleza? O texto traz em sua essência a raiz do pensamento de quem? Tá fácil, né? Augusto Comte não é. Que assim como Marx via na luta de classe, falso. Comte e Marx têm teorias que são completamente opostas. O positivismo caminha para um lado, o materialismo histórico para o outro. Emile Durkheim, que acreditava no indivíduo neutro e positivo no conjunto da sociedade. Está até correta a análise sobre Durkheim, mas não é a opção correta. Max Weber, agora sim, né, ele que fala de ação social, que acreditava e valorizava as particularidades, acreditando nas mudanças sociais. Sim. Karl Marx, falso, que acreditava que a ação social era fruto da intervenção do homem, errado. Jean-Paul Sartre nem é sociólogo, né? É um filósofo existencialista ali do século XX. Agora a cachorrada ficou louca aí fora, hein? Então, na segunda questão, marcamos a letra C. Questão número 3. Não, 3 ainda não. 3 a gente pula. Quarta questão. A ação social, incluindo tolerância ou omissão, orienta-se pela ação de outros, que podem ser passadas, presentes ou esperadas como futuras. Uma vingança por um ataque anterior, uma réplica a ataques presentes, medidas de defesa diante de ataques futuros, etc. Os outros podem ser individualizados e conhecidos ou uma pluralidade de indivíduos, indeterminados e completamente desconhecidos. Ok. Max Weber, um dos clássicos da sociologia, autor dessa definição de ação social, que para ele constitui o objeto de estudo da sociologia, apontou a existência de 4 tipos de ação. Quais são elas? Letra A diz assim: ação tradicional, ok. Afetiva, ok. Política em relação a valores é falsa. Não existe essa classificação. B. Ação tradicional, ok. Afetiva também. Racional